Abra nossa Bíblia em Provérbios 9, verso 1. Amém? A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde a altura da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos fatos de entendimento diz: vinde e comei o meu pão, e bebei o meu vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos, e vivei e andai pelo caminho do entendimento. E que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si. E o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreenda o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio e ele fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicaram os teus dias e anos de vida, e te acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu o reportarás. A mulher louca é alvoroçada, inércia, e não sabe coisa alguma, e assenta-se à porta da sua casa, ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar o que passam e segue direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E os fatos de entendimento dizem: as águas roubadas são doces, e o pão comido as ocultas é suave. Mas não sabe que ali estão os mortos, e os que são convidados estão nas profundezas do inferno. Amém, irmão? Irmão, aqui o Salomão, ele vai nos dar algumas instruções, irmão, para entender o que é entendimento, sabedoria. Nós vamos ver, irmão, que Salomão, ele tem um encontro com Deus. Aleluia, glória a Deus. E Deus, ele fala: tu pode pedir o que você quiser. Aleluia, glória a Deus. O interessante é que Salomão, irmão, ele pede entendimento e conhecimento e sabedoria. Entenda algo, irmão, que Salomão, ele vai pedir uma coisa que vai edificar a sua vida interior. Porque se Deus agora falasse aqui comigo: Renato, o que você quer agora? Ou para alguém da igreja, muitas pessoas vão falar: eu quero uma boa casa, eu quero uma conta bancária boa. Mas entenda, irmão, que Salomão vai pedir o melhor. Aleluia, glória a Deus. Entenda, irmão, que Salomão vai pedir aquilo que ninguém pode tirar dele, irmão. Então, que quando eu e você for pedir algo para Deus, irmão, que nós venhamos pedir aquilo que o homem não pode roubar de mim e de você. Porque o ouro, a prata, a ferrugem vai comer, o ladrão vai roubar. Mas a sabedoria, o entendimento e o conhecimento, irmão, ninguém pode roubar de mim e de você. Nós temos que entender, irmão, que Salomão aqui ele vai dar 7 colunas da sabedoria para mim e para você. Já quero abrir aqui, irmão, em Provérbios 14:1 vai dizer, irmão: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Isso aqui serve também para o homem, irmão. Então o que nós temos que entender, irmão, é ter sabedoria. Porque sem a sabedoria, irmão, nós não vamos conseguir conduzir nada.
na minha vida, tanto espiritual como a minha vida material. O Senhor Ele pode me dar tudo, mas se eu não tiver sabedoria, entendimento e conhecimento, irmão, eu jogo tudo a perder. E a primeira coisa, irmão, que nós vamos entender na 7ª coluna da sabedoria é que, primeiramente, Deus vai nos dar prudência. A primeira grande coluna da sabedoria é a prudência, irmão. Porque a casa da sabedoria é a prudência é a virtude prática da sabedoria. Aleluia, glória a Deus. Entenda, irmão, que a prudência mora na casa da sabedoria. Então, irmão, nós temos que ser prudentes em tudo a quanto eu e você vamos fazer. Aleluia, glória a Deus. Entenda, irmão, que sem prudência, sem vigilância, irmão, nós não conseguimos nada. O que é ser prudente? É você ser vigilante. Aleluia. Em Mateus 7, 24 e 25, vai dizer que aquele que é prudente, ele vai edificar a sua casa sobre a rocha. O que é você edificar a casa sobre a rocha, irmão? Edificar a casa em Jesus. Porque pode vir o vento, pode vir a chuva e nada vai nos derrubar da presença do Senhor. Mas aquele que não tem prudência, ele constrói a sua casa sobre a areia. Passa o vento, passa a chuva e a casa se desmorona. É você, irmão, aleluia, glória a Deus, edificar a sua vida em si mesmo, na força do seu braço, da sua inteligência. Mas se você edificar a sua casa sobre a rocha, que é Jesus e é a palavra, irmão, pode acontecer o que for na minha e na tua vida, e você não vai ser abalado. Aleluia. Porque nós sabemos, irmão, que os dias são maus. Tudo vem para nos abalar, tudo vem para nos tirar da presença do Senhor. Mas aquele que não está edificado sobre a rocha, que é a prudência, que é a palavra de Deus, irmão, muitos estão se desviando do caminho do Senhor. Que nessa noite, irmão, nós possamos pegar essa primeira lição da coluna da sabedoria, que é a prudência. É você saber edificar a minha e a tua fé em Jesus Cristo. Porque é Ele que nos vai dar força, é Ele que vai nos dar entendimento. Aleluia. A segunda coisa, irmão, a qual nós aprendemos sobre a sabedoria de Salomão é o conhecimento. A segunda grande coluna que sustenta a casa da sabedoria é o conhecimento. O conhecimento é a virtude teórica, sistemática da sabedoria. Nós temos que entender, irmão, que nós temos que ter a virtude do conhecimento. A Bíblia vai dizer, antes crescer na graça e no conhecimento. Nós temos, irmão, que buscar mais de Deus. Não ficar no raso, somente no raso, mas buscar mais daquilo que o Senhor tem para nos mostrar para mim e para você. Não se contenta com aquilo que você tem, irmão. Não se contenta daquilo que você está aprendendo. Busque mais, pesquise mais, busque mais no Senhor. E muitas vezes nós vamos buscar, irmão, não somente em palavras, mas em conhecimento, você e Ele na sua oração. Porque é fácil ir lá pesquisar, mas você tem que ter um conhecimento de Deus tete a tete. Que tem que ter intimidade com Deus, irmão. E muitos já não querem mais isso. É mais fácil ir lá colocar no pai dos burros, o Google, e buscar o conhecimento daquilo que eu preciso. Mas muitas vezes nós vamos ter que se dobrar o joelho e buscar o conhecimento que vem do alto céu, que é de Jesus Cristo, irmão. Aleluia. Nós temos que praticar, irmão, tanto, aleluia, glória a Deus, a parte teórica, mas também o conhecimento que vem do alto. O conhecimento de Deus. Deus viu que Salomão poderia pedir tudo, irmão. Aleluia. Deus, ele viu que Salomão ele poderia pedir tudo, fama, riqueza, mas ele pediu conhecimento. Aleluia. Uma certa vez, irmão, duas mães
É bíblico, irmão. Só não lembro onde está, mas certa vez duas mães teve seu filho. Uma mãe dorme sobre seu filho e mata o seu filho. Aleluia, glória a Deus. E as mulheres vão lá, os reis vão julgar aquela causa e leva para o rei Salomão. O interessante, irmão, que o rei Salomão, ele tem o conhecimento, ele tem a sabedoria, ele tem a prudência. E Salomão, ele age, irmão, segundo o coração de Deus. E aquele filho ao qual ficou vivo, a mãe que tinha matado falou que o filho era dela. E o rei Salomão fala: então tudo bem, pega o filho, parte no meio e fica tudo certo. Mas nós sabemos, irmão, que é mãe verdadeira, mesmo que seja o filho dela, era o filho dela, ela falou: não faça isso, pode dar para ela. E aí Salomão, ele entendeu, irmão, pelo seu conhecimento, que aquela mulher a qual queria o filho, ela foi a qual o matou. Olha a sabedoria, irmão. É isso que nós temos que entender. Em tudo que nós vamos fazer, irmão, temos que ter o conhecimento e a sabedoria. Buscar de Deus. Aleluia, glória a Deus. Terceiro ponto, irmão. Terceira coluna da sabedoria é o entendimento. O entendimento é a virtude investigada da sabedoria. Entendimento é o sinônimo de eficiência e intelectualidade. Aleluia. Nós temos que ser eficientes, irmão, em tudo a quanto eu e você for fazer. Tudo aquilo que Deus colocar na tua mão, irmão, você tem que fazer com zelo. Não fazer de qualquer jeito, não fazer de qualquer maneira. Você tem que ter entendimento da palavra para poder fazer as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, irmão, não é de qualquer jeito e não é de qualquer maneira. Aleluia. Por isso que nós temos que buscar, irmão, esse entendimento que vem da parte de Deus. Em 2 Reis 4:29, Deus dá a Salomão a sabedoria e o entendimento, a largueza do coração, como a areia que está em todo o mar. Se você pedir entendimento para Deus, irmão, Ele vai dar aquilo que você necessita e muito mais. Mas você precisa buscar, irmão. Você precisa primeiramente ter a prudência e ter também, aleluia, glória a Deus, o conhecimento para que você possa chegar no momento de ter o entendimento da palavra do Senhor. Porque não é fácil, irmão, você chegar aqui e ministrar uma palavra. Quem ministra sabe muito bem que é árduo, é duro. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor, Ele fala para mim e para você: busca a minha sabedoria, busca o meu conhecimento, que eu vou te dar o entendimento da palavra do Senhor. Porque muitas vezes eu li a Bíblia, não tenho vergonha de falar isso, eu não entendia nada. Ai, meu Deus, o que é isso? Porque, irmão, se nós for falar do nosso eu, se nós deixar o presbítero Renato homem falar aqui, não vai sair nada. Mas se você deixar que o Espírito Santo, ele entra e habita dentro de mim e de você, ele vai dar o entendimento, vai dar o conhecimento da palavra para mim e para você. Olha a importância, irmão, da coluna da sabedoria. Aleluia, glória a Deus. Salomão era dotado em grande prudência e entendimento. Deus deu larga sabedoria e muitíssimo entendimento para Salomão. Era o homem mais sábio da face da terra, irmão. Não teve um outro homem que era mais sábio e inteligente com sabedoria do que Salomão, porque ele pediu para Deus. Ele poderia pedir tudo, irmão. Como ele fala comigo e com você: o que quer que eu te faço hoje? Você quer aquilo que vai te satisfazer no seu ego. Mas Salomão não, ele pediu aquilo que ninguém poderia tirar dele, que era o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus. É isso que nós temos que buscar, irmão. Sabemos, irmão, que não é fácil. O dia a dia vai nos proporcionando aquilo que nós necessitamos na hora. Se você está com fome, você quer comida. Se você está com sede, você quer água. Mas nós temos que agir assim como Jesus,
quando foi tentado lá no monte: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas ele, com a sabedoria da palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquela mulher estava ali pegando água, a mulher samaritana. Jesus, ele chega até aquela mulher e fala: me dá de beber. Aleluia. Aquela mulher fala: eu tenho só água que vai matar sua sede física. Mas Jesus fala: eu tenho a água viva que vai brotar água viva dentro de mim e de você. É isso que nós temos que buscar do nosso Senhor Jesus, irmão. Mas eu sei que é o que nós necessitamos no momento. Se é uma cura, eu vou pedir para que o Senhor venha com a cura. Se é uma provisão, eu vou pedir aquilo que eu necessito naquele momento. Mas que nós possamos aprender, irmão, como Salomão, que eu e você venhamos buscar coisas que venham do alto céu. Que nós não venhamos buscar coisas terrenas, irmão, porque vai passar. Aleluia. O ouro, a prata, a forma, a riqueza vai passar. Mas a palavra do Senhor, ela não há de passar na minha e na tua vida. Mas presbítero sabe que eu passo, você também não sabe que eu passo, irmão. Mas nós temos que compreender e entender a palavra de Deus. É isso que o Salomão está nos instruindo nessa noite, irmão, para que eu e você possamos ter a prudência, o conhecimento, o entendimento da palavra de Deus. O quarto ponto, irmão, aleluia, a quarta coluna da sabedoria é o conselho. O conselho é a virtude diretiva da sabedoria. Aleluia. Nós temos, irmão, que ter, aleluia, o conselho. Nós temos que estar preparados para aconselhar aquele que necessita de um conselho, mas que venha da parte de Deus. Não adianta, irmão, uma pessoa vir me pedir um conselho e eu falar de mim, porque eu não tenho nada para oferecer para ele. Mas se eu vir falar da parte de Jesus, eu tenho a certeza que eu vou dar o melhor conselho. Aleluia, glória a Deus. Jó, mesmo passando por todo aquilo que ele passou, irmão, ele nunca negou de dar um conselho para aqueles que iam pedir para ele. Não importa a situação que você esteja, irmão, dê um conselho que vem da parte do Senhor para aquele que necessita. Não é porque eu estou vivendo um momento de tristeza que eu vou colocar meu irmão mais para baixo, não. Eu tenho que ver com a palavra de ânimo para que ele possa suportar o momento que ele está passando. Eu aprendi, irmão, que eu não posso viver o que eu estou pregando, mas eu tenho que tentar viver aquilo que eu prego. Porque certamente se eu pregar aquilo que eu estou vivendo, irmão, se eu estiver vivendo um momento de tristeza, eu não posso aqui falar: irmão, eu estou triste, eu estou cabisbaixo. Não, irmão. Eu tenho que trazer uma palavra de ânimo para a igreja, para que ela possa, aleluia, seguir em frente. Aleluia, glória a Deus. E o conselho é dessa forma, irmão. Eu entendo algo, irmão, que eu posso sofrer. Vocês podem sofrer, mas a casa de Deus não pode sofrer, irmão. A palavra de Deus não pode sofrer por causa de mim e de você. Não importa se você está no dia bom ou no dia ruim, irmão. Traga uma palavra que vem da parte do Senhor. Aqui, irmão, esse altar, eu sempre falo que aqui não é lugar de eu contar historinha. Eu tenho que falar do jeito que Jesus fez na minha vida e há de fazer na vida de vocês. Já aprenda isso, irmão, isso já é uma lição. Que altar do Senhor não é para contar aquilo que eu fiz, eu deixei de fazer, o que eu era, mas aquilo que o Senhor fez na minha e na tua vida. Isso é lugar, irmão. Esse é o melhor conselho que eu posso dar para a igreja. Falar que Jesus, Ele mudou a minha vida e também quer mudar a sua história. Aleluia, glória a Deus. Quinto ponto, irmão, aleluia, glória a Deus,
da coluna da sabedoria é a fortaleza. A fortaleza é o alicerce da sabedoria. Deus é a minha fortaleza, a minha força. Ele perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Aleluia. 2 Samuel 22:33. Deus é a minha fortaleza, a minha força. Ela perfeitamente desembaraça o meu caminho. Tenha fortaleza em Deus, irmão. Ele é meu socorro bem presente na minha angústia. É Ele que vai te dar fortaleza, é Ele que vai te dar, aleluia, força para você caminhar na presença de Deus. Não importa o que você tenha passado, irmão, esteja firme, esteja constante na presença do Senhor. Como nós aprendemos na escola, aleluia, de obreiro, seja constante na obra do Senhor. Que nós não venhamos ser meia-meia, mas que nós temos que ser 100% na presença de Deus. Não adianta um culto eu estar avivado, pulando, sapateando, dando glória a Deus, e no outro culto, irmão, desculpa a palavra, está puxando a cachorrinho, triste, cabisbaixo, querendo parar com tudo, porque Deus não fez o que você queria. E tem algo nessa noite, irmão. Deus faz aquilo que Ele quer, o que Ele apraz para mim e para você. Não culpa Deus. Deus não é culpado de nada, irmão. Se Ele não te deu, porque Ele sentiu que não é para te dar. Ele sabe que você vai se perder no meio do caminho. Né? Muita gente fala, irmão, eu quero um carro. É para fazer a obra do Senhor. Aí vai lá para o monte. Vamos lá, irmão, uma chuva danada. Os irmãos cheios, o pé cheio de barro. Ele fala, ai meu Deus, meu carro. Você não pediu para a obra? A Bíblia vai dizer, irmão, que Deus não dá porque nós pedimos mal. Seja específico daquilo que você pede para o Senhor, para que você não venha colocar Deus na parede. Ah, Senhor, você me deu isso, mas não era o que eu queria. É porque você pede mal. E se você insiste muito, Deus dá. E não adianta depois querer culpar Deus. Ele é a nossa fortaleza. Aleluia. Em Provérbios 10:29, Salomão afirma que o caminho do Senhor é a fortaleza para os retos. Aquele que é justo, irmão. Aquele que é reto na presença do Senhor, Ele nunca vai desamparar. Mas aquele que brinca com a palavra do Senhor, irmão, naquele grande dia há de vir de você. Entenda algo, irmão, nessa noite, que ser cristão, irmão, não é mero rótulo, não. Ah, eu sou cristão. Ser cristão, irmão, ser diferente. É mostrar a diferença de dentro para fora. Não é ser como ser pouco caiado, como foi falado, bonitinho por fora, se veste como crente, fala como crente, mas todo podre por dentro. Porque Deus, Ele conhece o meu e o teu interior. Você pode até conhecer o presbítero Renato por fora, mas por dentro somente Deus conhece. Aleluia. Glória a Deus. Em Mateus 7:25 vai falar que a casa constituída com prudência é a fortaleza contra a tempestade. Quando eu e você é necessário na nossa casa, irmão, sobre a rocha, pode passar o que for, irmão, eu e você não será abalado. Pode até tentar, pode até balançar, mas muitas vezes nós vamos ser como uma palmeira. Ela vai, mas ela não quebra, ela volta. Assim é aquele crente que está firmado sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Pode até ter um dia mal, pode até chorar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Sexta coluna da sabedoria é a justiça.
A justiça é virtude moral da sabedoria. Em 1 Reis 3:28, a palavra de Deus afirma que o povo reconheceu que havia em Salomão sabedoria para fazer justiça. O povo entendeu, irmão, que Salomão lhe tinha, aleluia, a sabedoria para fazer justiça, irmão. E é isso que nós temos que adquirir, a sabedoria, para quando tiver uma causa na minha e na tua irmã, nós devemos ser justos, assim como Jesus, ele é justo. Certa vez uma mulher foi pega em adultério. E naquele tempo uma mulher pega em adultério era motivo de ser apedrejada. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele está naquele recinto, ele está naquele lugar. E todo aquele que queria apedrejar aquela mulher, Jesus está escrevendo na areia. Certamente ele estava escrevendo a nova história daquela mulher. E aquele homem fala: Jesus, além de Moisés diz que nós temos que apedrejar ela porque ela foi pega em adultério. E Jesus, com toda a sabedoria, justiça, ele diz: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aleluia. Muitas vezes, ao invés de você estar julgando o seu irmão, entenda primeiramente o que o seu irmão está passando. Não queira julgar o seu irmão porque você não é juiz. Eu aprendi, irmão, que o meu telhado ele também é de vidro. Eu não posso jogar pedra no telhado do meu irmão, porque certamente pode voltar para mim, porque eu sou falho e sou pecador. O que acontece muito hoje, irmão, é eu querer julgar o meu irmão. Se ele não está glorificando, está em pecado. Se ele não louva mais porque está em pecado, não, irmão. Entenda o que o seu irmão está passando. A Bíblia vai dizer: chora com o que chora e se alegre com o que se alegra. Mas é fácil julgar o meu irmão. É mais fácil eu falar para ele que ele está em pecado. É mais fácil eu querer pisar no meu irmão do que eu dar a mão e levantar ele. E acontece muito isso, irmão, dentro das igrejas. Por isso que está difícil o evangelho nos dias de hoje. Pessoas no mundo não querem entrar aqui para dentro, irmão, porque nós estamos dando mau testemunho. Eu quero julgar. Se ainda Jesus não veio para julgar o teu povo, ele está lá como um advogado meu e seu. Só ele pode julgar. Só Jesus pode julgar, porque ele conhece de dentro para fora. Que nós possamos ter essa justiça dentro de nós. Aleluia. E voltando para aquela mulher, Jesus, ele conhecia aqueles homens, aquele mesmo homem que queria apedrejar aquela mulher. Alguns historiadores vão dizer, irmão, que ele estava adulterando com aquela mulher. Muitas vezes eu quero julgar meu irmão, mas muitas vezes eu estou mais pecando do que ele. Eu quero tirar o cisco do olho do meu irmão, mas não estou vendo a trave que está nos meus olhos. Isso é justiça, irmão. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que saiu um por um, do maior ao menor. E Jesus pega aquela mulher e fala: mulher, cadê os seus acusadores? Cadê aquele que estava te apontando? Aquela mulher: não tem ninguém. Jesus fala: nem eu te julgo. Vai e não peques mais. Aleluia. Justiça é isso, irmão, você saber dar o conselho certo, é saber entender a dor do seu irmão, é saber aquilo que ele está passando, irmão, em vez de você julgar ele. Aleluia, glória a Deus. Eu sei, irmão, que acontece. Seu irmão, ele é crente de verdade, fala que quer se aparecer. E se o irmão que é um crente, mais para lá ele está em pecado. Não dá para entender, irmão, o evangelho dos dias de hoje. Nós temos que mostrar e ser como Jesus.
Nós temos que ser, aleluia, espelho para as outras pessoas, irmão. Sétimo ponto, irmão, da coluna da sabedoria é o temor ao Senhor. A sétima coluna sustenta a casa da coluna da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é a verdadeira sabedoria. Entenda, irmão, que tudo que você for fazer para a obra de Deus, primeiramente você tem que ter o temor. Não é medo de ir para o inferno, irmão. É ter o temor. É saber, aleluia, que você está fazendo não é para o homem, mas era para Deus. Se você que está fazendo a obra do Senhor, irmão, ele não tem mais o temor do Senhor, eu e você estamos com um problema. Temos que nos converter novamente, porque o temor tem que estar dentro de mim e de você. Porque tudo aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós vamos falar, aquilo que nós vamos fazer, irmão, está sendo escrito no livro da vida. E naquele grande dia nós vamos dar conta de tudo que falamos. Aleluia. Satanás, ele crê em Deus. Ele pode até temer. Aleluia. Mas ele não acredita que Deus, ele é o Filho, que Jesus é o Filho de Deus, que ele tomou a chave do inferno. Aleluia, glória a Deus. Que nós possamos, irmão, ter esse temor de Deus em tudo que você for fazer na casa de Deus. Porque esse lugar, irmão, ele é santo. Tudo que aqui está separado é santo para a casa de Deus. Que nós não devemos ser como ossos e fileiras, fazer a obra relaxadamente. Porque quando Deus ele pesar a mão, ai de mim e de você. Ai de mim e de você, irmão. Porque naquele grande dia, o Senhor vai chamar o meu nome e o teu nome. E não adianta naquele grande dia você falar: Senhor, eu preguei, no teu nome eu curei, eu louvei. Mas se você não teve temor ao Senhor, Ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, irmão, não adianta você fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu aprendi, irmão, algo na minha caminhada com Jesus. Eu não preciso querer fazer tudo, mas aquilo que o Senhor colocar na sua mão, faça com excelência. Porque tem pessoas que quer fazer tudo, quer abraçar o mundo todo, e não dá, irmão. Não dá para um homem ou uma mulher, no dia de hoje, na correria que nós vivemos, querer fazer tudo. Mas aquilo que o Senhor colocar na sua mão, faça com temor a Ele. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz: temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ter sabedoria? Você pode ler a Bíblia 10, 20 vezes, irmão. Você pode pesquisar onde for. Mas a sabedoria, o princípio da sabedoria, irmão, é o temor a Deus. Se você tiver temor a Ele, irmão, você é sábio. Entende, irmão? Não é medo. Porque tem pessoas que têm medo de ir para o inferno. Eu não vou fazer isso porque eu vou. Não. Jesus, ele já morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Nós já temos a salvação adquirida. Bem saber que nós temos que adquirir ela dia após dia. Nós não podemos ter medo, mas nós temos que ter temor. E temor, irmão, é você querer fazer a obra com excelência. Ter palavra de crente. Sim, sim, não, não. Não dá ou dá. Não, crente tem que ter uma palavra só. Para ele dizer, não dá, irmão. Vou. Pode acontecer o que for, vou estar lá. Aleluia, glória a Deus. Salomão escreveu: quem teme a Deus escapa de todo mal.
Isaías 33:6, Isaías escreveu: haverá estabilidade nos teus tempos, a mudança da salvação. A sabedoria, a ciência, o temor do Senhor será o teu tesouro. Aleluia. O temor do Senhor, irmão, é o meio do teu tesouro. O temor da palavra. Porque a palavra ela é viva e eficaz, irmão. Ela não volta vazia. Passarão o céu e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. O presbítero Renato pode passar, os irmãos podem passar, mas a palavra de Deus ela não passa, irmão. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele prometeu para mim e para você. Mas está demorando. Não tem que passar o processo. O homem no tanque de Betesda, 38 anos. Imagina, 38 anos esperando uma cura. E muitas vezes eu e você, um ano, um mês, uma semana, pede algo para Deus, nós já queremos para ontem. Passa o processo. Aleluia. Entenda aquilo que Salomão deixou para mim e para você. Devemos edificar a nossa casa sobre a rocha, construir o nosso fundamento com prudência, conhecimento, entendimento, conselho, fortaleza, a justiça e o temor de Deus. Assim eu agradeço a rica oportunidade, as palmas, logo ao Senhor Jesus.